Olá, tudo bem? Graça e paz, louvado seja o nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. Meu amado, volto a dizer, nós somos o melhor da criação de Deus no Espírito. O tema deste vídeo é: já não há condenação para os que estão no Cristo ressuscitado. Colossenses capítulo 2, do versículo 13 ao 19, assim está escrito: e quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz. Versículo 15. E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Versículo 16. Portanto, que ninguém julgue vocês por causa da comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. 17. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. 18. Não se deixem que ninguém se faça de árbitro para desqualificar vocês, com pretexto de humildade e culto de anjos, baseando-se em visões, estando cheios de orgulho, sem motivo algum, na sua mente carnal. 19. E não retendo a cabeça, a partir da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado, por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que vem de Deus. Estou utilizando a Nova Almeida atualizada. Meu amado, tome sua posição de filho, de eleito de Deus. Pare de ser manipulado pela religião. Pare de ser escravizado por um homem que usa anéis, que tem títulos. Parem de viver subjugados por ordenanças de homens. Porque o nosso Cordeiro Pascal já foi imolado, já foi sacrificado. Adoremos em espírito e verdade, não na carne. A religião cuida das coisas carnais, porém o nosso Deus, o Senhor, é o Espírito, e Ele cuida de coisas espirituais. Viva espiritualmente, viva no Espírito, procure sempre estar em comunhão com o Espírito, fortalecendo, fortificando, dando vida, dando força ao Espírito. Como você faz isso? Lendo a sã doutrina, as epístolas de Paulo, de Romanos a Filemão, louvando no Espírito, cantando no Espírito, esquecendo daqueles louvores de Jesus de Nazaré, o Filho do Homem. Ele já foi. Ali ele veio para cumprir a lei. Esqueça Yahushua, Yahuwah, Yahushua, esquece isso. Isso era Jesus de Nazaré. O nosso Deus é o Cristo ressuscitado. Então não deixe que ninguém te escravize, aponte o dedo para você e te condene. Quem faz isso é o diabo, porque eles acreditam que o diabo é um ser, mas diabo é um adjetivo. Quando alguém te acusa, quando alguém aponta o dedo para você, ele está fazendo uma posição de um diabo, de um acusador. Porque Jesus destruiu o diabo, a saber, a morte, a saber, a lei de Moisés. Jesus, o Yahushua, ele fez isso. Em sua morte, ele destruiu, ele aniquilou o diabo, que era a lei de Moisés. Então, no versículo 13 de Colossenses 2, vamos agora dar uma esmiuçada, um por um. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados, na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados. Vamos respeitar o tempo, a época. Paulo estava direcionando esse versículo a quem? A nós do ano 2021? Não. Ele estava falando, os seus ouvintes eram aqueles que estavam fazendo uma transição, vindo do antigo, do antes da cruz, da lei de Moisés, das ordenanças, mandamentos, para a graça de Deus, a sã doutrina. Então por isso que ele disse: vocês, judeus, gentios, vocês que antes da cruz estavam mortos, não tinham Deus no mundo, estavam afastados da comunidade de Israel, pela carne, pela morte, pelo sacrifício de Jesus de Nazaré naquela madeiro, vocês, os seus pecados, o que era pecado naquela época? O que significava pecado? As leis de Moisés.
em 1 João 3,4. O pecado era a transgressão da lei. Isso era o pecado. Jesus fez o quê? Perdoou todas essas transgressões. A religião aponta erros da pessoa. A religião acusa, porque a religião é um diabo, é um acusador. Mas saiba, o nosso Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, o espiritual, perdoou tanto daqueles dias, quanto pela eternidade. Os pecados foram perdoados. O que o homem faz nos dias de hoje são obras da carne, é a transgressão da carne. Não é pecado, é a transgressão da carne. E o que a carne planta, a carne colhe. Quem fuma, amanhã ou depois, pode pegar um câncer no pulmão, um efizema. Quem bebe, uma cirrose. Quem prostitui, uma doença venérea, uma AIDS, uma hepatite, alguma coisa assim. Assim que funciona. Versículo 14. Cancelando o escrito de dívida que era contra nós. Paulo estava falando para os irmãos ali que estavam se convertendo. Irmãos, quando Jesus disse tetelestai, está consumado, ele estava ali cancelando o escrito de dívida que era contra nós, amados. Paulo falando para os ouvintes, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu inteiramente, cravando na cruz. Paulo dizendo, amados irmãos, queridos, amigos, irmãos, o que era contra nós, o que era de ordenanças, mandamentos, cerimônias, rituais do velho pacto, da lei de Moisés, Cristo cravou na cruz, tirando assim o fardo pesado, o jugo de nossas vidas, deles naquela época, porque nós que nascemos depois do ano 70 DC, depois do juízo, do julgamento de Deus, todos já nasceram com o Espírito, sem ruga, sem mácula, nasceram, o Espírito é a igreja perfeita de Cristo, é o corpo perfeito da igreja de Cristo, que é espiritual, não o que tem por aí. Então o que se fazem hoje nas sinagogas, que eles chamam de igreja, eu particularmente chamo de sinagoga, porque eles pregam a lei de Moisés, eles usam do que Cristo cancelou, os pastores, os bispos, os padres, os religiosos, se usa de coisas que Cristo cancelou para aplicar na vida das pessoas e assim escravizá-las, e assim tomar o dinheiro, e assim, como fala, tosquear as ovelhas. Porque quem frequenta esses lugares ainda acham que são ovelhas, não tomaram a posição de filhos, de eleitos de Deus, de herdeiro de Deus. 15. E despojando os principados e potestades. O que é principados e potestades? Poderes e autoridades. Reis, príncipes, governadores. A religião aponta isso sendo região celestial do mal. Que o primeiro é o principado, depois a potestade. Aí eu fiz parte de uma seita dessa daí que ele falava assim, não, você é obreiro, então você não pode. Só bispo, pastor, cada um tem a sua região celestial para brigar. Conversa fiada, e despojando os principados e as potestades. Olha na NVI, que já está mais atualizada. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Não tem nada de Satanás, de diabo, de pombagira, tranca-rua, não. São poderes e autoridades. Tanto que diz, tem outra passagem que diz que Jesus, que o Cristo, ele é o cabeça de todo principado e potestade. Então, se principado e potestade fosse essas coisas demoníacas que a religião diz, Jesus seria o cabeça desses negócios, então? Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem. Ou, vou voltar na minha Nova Almeida atualizada aqui, que é a que eu gosto. Portanto, que ninguém julgue vocês por causa da comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou shabat, ou sábados. Tem religião por aí que diz que o sábado tem que consagrar o sábado. Sábado é do Senhor. Que sábado do Senhor? Que? Isso daí era na lei de Moisés. Portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova. Porque tudo isso, no 17, tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. A religião está na sombra. Vivem de sombras, figuras e alegorias. O sistema religioso todo, não escapa um, eles vivem disso. Tem lugar que fala assim, não, eu prego a graça, nós aqui estamos em graça. Ah, é? Graça?
Vocês pedem dízimo? Sim, nós pedimos dízimo para pagar o aluguel, as contas. Não, dízimo nunca foi dinheiro, era alimento. Não, mas nós pedimos oferta. Oferta também era da lei. Paulo ensinou em 1 Coríntios 9, 2 Coríntios 9, 14, se eu não me falha a memória, para contribuir conforme tiver proposto no coração. Então, oferta era do Velho Testamento, era para manutenção do templo e para as festividades. E Paulo aqui está falando para os irmãos que ninguém mais aponte o dedo para você por causa disso. Porque você não come mais o pão e bebe o suco no primeiro domingo. Porque isso são sombras, isso é uma sombra do quê? Da Páscoa judaica. E essa Páscoa judaica, os gentios, que nós fazemos parte, eram proibidos de participar dessa festividade. Em Êxodo capítulo 12, versículo do 40 em diante, fala sobre isso. Gentios, estrangeiros, assalariados, proibidos de participar da Páscoa judaica. E o que eles apresentam todo primeiro domingo? Uma obra morta. Uma sombra que nem é, essa sombra não é nem para estar na vida dos gentios. Eles aplicam no povo gentil, para comer o pão e o suco, falando que aquilo é um corpo de Cristo e o sangue de Cristo. É profanação pura. Não deixe que ninguém se faça de hábito para desqualificar vocês, com pretexto de humildade e culto de anjos, baseando-se em visões, estando cheios de orgulho, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, a partir da qual todo o corpo suprido, bem vinculado, de juntas e ligamentos cresce e vem de Deus. Então, amado, é assim, não deixe que ninguém te aponte o dedo, não deixe que ninguém te ameace, saia desses lugares que usa dedo em riste para acusar, para profanar, para mentir, para te enganar. Sai do lugar, vira de costa, porque Cristo, o Jesus de Nazaré, disse no livro histórico de João, capítulo 10, versículo acho que do 10 em diante, ele disse que ele tira o que são dele, os que são dele, ele tira de dentro do curral, dos apriscos. E aqueles que são verdadeiramente filhos de Deus e eleitos de Deus, ouvem a sua voz e o seguem. Não seguem pastor, não seguem um templo, não seguem uma obra feita por mão de homens. Não. Cristo nos chamou à liberdade, não deixe que ninguém escravize novamente. Então, antes do ano 70, os anjos faziam, as pessoas eram muito ligadas a culto de anjos. Anjos soltaram os discípulos, anjos eram mensageiros de Deus, anjos faziam. As leis do Monte Sinai foi dada por anjos, disse Estevão e disse Paulo. Eles diziam que era Deus, mas não é, eram obras de anjos. Hoje em dia, inútil é você falar, Senhor, manda anjos na minha casa, que hoje o anjo não faz mais obra. A obra que é feita hoje é pelo próprio Deus dentro de você, porque você é morada dele e a Jerusalém espiritual já foi estabelecida. Sendo assim, ele que te conduz, ele que te ensina, ele que te exorta. Veja o que Paulo disse em Gálatas capítulo 5, versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. Veja na Bíblia Viva 2002. Foi assim que Cristo nos libertou. Agora cuidem de permanecer livres e não fiquem novamente presos pelas cadeias da escravidão às leis e cerimônias judaicas. Cristo te chamou à liberdade. Cristo morreu para ver você livre, liberto dos mandamentos, das ordenanças da lei de Moisés. Então, por que você pratica? Por que você vive em obras da lei? Acreditando que dízimo é dinheiro que agrada a Deus, acreditando que oferta agrada a Deus, acreditando que o seu filho recém-nascido você vai apresentar a Deus e ele vai ser melhor que os outros. Não, você simplesmente está pegando uma criança que nasceu perfeita e colocando na maldição da lei de Moisés. O futuro dessa criança é um futuro incerto, infelizmente, porque você está debaixo da maldição. Então, vou encerrar por aqui esse vídeo. Espero que de alguma forma tenha te auxiliado, te ajudado. E se te foi útil, dê um like, compartilhe, se inscreva no canal. Vamos levar a mensagem da sã doutrina aos nossos irmãos eleitos que estão sendo tosqueados, garfados, roubados pela religião.
Amém? Graça e paz. Saiba, tu és o melhor da criação de Deus. Amém? Graça e paz. Tchau, tchau.